e nos alegraremos no Senhor, que é a nossa alegria. Em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Amo vocês. Um beijo grande. Até o próximo. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Paz do Senhor, igreja. Seja bem-vindo. Se coloque de pé, vamos estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. A presença dele é real aqui neste lugar. Ele marcou um encontro contigo. Que você possa adorar a ele. Que você possa estar presente nesse encontro. Não só de corpo aqui nesse lugar, mas de alma. Que a sua alma seja ligada no centro da vontade de Deus. Que você possa estar ligado em Cristo nesta noite. E que você possa, de coração, adorar a Deus, de coração, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Que o nome dele seja exaltado aqui neste lugar, amém? Nós te adoramos, Jesus. Tu és adorado, ó Deus. Tudo que
Estou aqui, nós chamamos Jesus. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus
Vamos cantar mais uma vez. Faça essa oração. Hoje é um lugar de encontro. Essa é uma noite de encontro. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo. Essa é uma noite de encontro com o Senhor. Nós tivemos a agenda para estar aqui, mas antes disso tudo o Senhor já marcou na eternidade este encontro conosco nessa noite. E nós queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti. Mas obrigado por tudo que o Senhor já fez, Senhor, em Cristo Jesus em nossas vidas. Ah, Pai, tantas bênçãos, tantas promessas, tantas graças, ó Deus amado, derramadas sobre cada um de nós. Apenas abra os nossos olhos para que possamos enxergar e perceber o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é glorioso, Senhor, o quanto o Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos de ninguém mais e de nada mais, porque temos tudo no Senhor, porque Tu és tudo em todos, como diz a Tua palavra, Senhor. E que possamos nessa noite ter um encontro contigo, um encontro com a Tua graça, um encontro com o Teu amor, um encontro com a misericórdia do Senhor, um encontro com a Tua palavra, um encontro com a Tua voz, um encontro com a Tua cura, um encontro, Senhor, com a restauração. É tempo de restauração, Senhor. Faz aquilo que lhe apraz, a Tua vontade resplandeça, ó Deus amado, sobre nós. E que possamos nessa noite, Senhor, declarar que queremos ir mais fundo, porque é mais fundo que o Senhor nos espera. É na profundidade, é na intensidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe Cristo Jesus. O Senhor enviou Cristo Jesus para que tivéssemos este encontro com o Senhor, para que pudéssemos descobrir, como disse o apóstolo Paulo, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, Senhor, do Teu amor que é maravilhoso em Cristo Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o tamanho da tua sede, da tua fome nessa noite? É grande? Amém? Então pode ter certeza que você vai ser saciado. Em nome de Jesus, não é? A palavra de Deus vai vir com força, como pão ao faminto, como água ao sedento, em nome de Jesus. Bem, queridos, antes de você se sentar, cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço, eu aperto de mão, declare a paz de Jesus, a alegria de estarmos juntos, não é? Estamos no final de ano, é sempre bom a gente manter aí não só por isso, mas final de ano é tempo de convivência, de confraternização, não é? De celebração. Então as terças-feiras também a gente pode fazer isso com alegria, queridos. Pode se assentando, com tranquilidade. Logo mais a gente vai continuar louvando ao Senhor com nossos cânticos. Mas eu quero te agradecer por estar aqui, viu, queridos? Fiquemos firmes na presença do Senhor, não é? Estamos aí praticamente findando o ano, quase, não vou antecipar aqui, mas vai ter uma agenda ali, já estou quase atropelando os avisos aqui, mas eu quero agradecer você que está aqui, nos visita, fique à vontade entre nós, é uma bênção tê-lo, é uma bênção tê-la aqui conosco, viu? Sinta-se em casa, fique à vontade para adorar, buscar e ouvir a palavra de Deus, e sair daqui renovado, transformado e restaurado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero reforçar aqui alguns recados que vai acontecer a partir dessa semana aqui na nossa igreja. Por exemplo, quinta-feira nós vamos ter aí 2 encontros maravilhosos, excepcionais e que você não pode perder de acordo com a sua faixa etária. Por exemplo, às 14 horas nessa quinta-feira, encontro da Rede Fruto Maduro, o último encontro do ano, imperdível. Você que tem acima de 60 anos, super convidado a estar conosco. Imperdível a sua participação aqui no último encontro da Rede Fruto Maduro às 14 horas. E no mesmo dia, na quinta-feira,
às 20 horas é o último encontro da rede de homens, com culto também excepcional, findando o ano, com a presença ilustre do pastor Silas Souza, nos trazendo a palavra. A gente vai encerrar com chave de ouro, né, pastor? Com aquela palavra bombástica no nosso coração. Você, homem, está convidado, convocado a estar conosco aqui, em nome de Jesus. Nós temos aí também, queridos, no dia, na sexta-feira, dia 8, um culto especial também, promovido pelo Conselho de Pastores de Sertanópolis, às 19h30, ali na Praça da Bíblia, com a presença do pastor Jodson de Londrina, pregando a palavra. E nós reforçamos, todos nós somos convidados a estar lá. Você que nos visita também pode estar lá conosco, junto com a sua família. Vamos fazer um esforço para estar lá, queridos. Eu creio que vai ser bênção demais, um culto diferente, né, ao ar livre, mas aí unidos num só nome, num só propósito, numa só fé, como Igreja de Jesus Cristo de Sertanópolis, sem denominação, sem placa, sem divisão nenhuma, queridos. Pelo contrário, estaremos unidos ali como um só corpo, o corpo de Cristo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa cidade. Não é verdade? Você tem o que agradecer, amém? Então você é convidado a estar lá, tá bom? Sexta-feira, às 19h30, na Praça da Bíblia, nós esperamos vocês com alegria, em nome de Jesus. Vamos seguir aí, parece que nós temos uma agenda, isso? Bem lembrado. Queridos, nós vamos encerrar os cultos de terça-feira no dia 19, tá certo? Vai ser o último culto de terça, a Noite da Esperança, porém num formato diferente. Vai ser um culto de testemunhos, tá certo? Todos vocês estão convidados a estar aqui, normalmente, começando às 20 horas, porém nós não teremos transmissão, unicamente para que aqueles que foram testemunhar tiverem a liberdade, tranquilidade, porque nós teremos um testemunho apenas para aqueles que estarão aqui, para a glória de Deus. Então você pode testemunhar o que Deus fez na sua vida nesse ano, quem sabe até por respostas da sua busca, aqui na campanha mesmo da Noite da Esperança, ou de uma outra forma Deus falou com você, Deus respondeu a sua oração. É uma forma de você testemunhar. Porém, queridos, você precisa nos comunicar com antecedência. Não espere que no dia do culto, aqui no horário, você vai ter oportunidade de na hora levantar a mão e falar: pastor, eu quero testemunhar. Não vai funcionar assim, tá certo? Então, se você tem um testemunho para fazer, me procure o pastor Rodrigo, ou então dê ali o seu nome no balcão de formação, ou procure a secretaria durante a semana com antecedência, tá certo? Para a gente se organizar com tempo, adequadamente, para você poder falar daquilo que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Não se acanhe, viu, queridos? Você que tem um testemunho para dar, deixe Deus te usar, é bênção para a igreja, e nós estamos te dando a oportunidade para isso, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, agora sim a agenda, peço que você preste atenção, porque no dia 17 nós vamos ter aí uma noite muito especial, um domingo, dia 17, no culto da noite, às 19 horas, com a celebração de Natal. Como você já sabe, os nossos queridos aqui do louvor, teatro, dança, enfim, são tantas equipes envolvidas nessa noite, com certeza trazendo algo especial para celebrar a Jesus, tá bom? Mas você é convidado, convide suas famílias, convide amigos para estar aqui. Dia 17 às 19 horas vai ser um tempo de grande celebração. Lembrando, queridos, que no próximo domingo nós teremos aqui a noite de recepção de novos membros, também com batismos, uma noite de grande festa. Todos vocês estão convidados também no culto da noite. Mas fiquem atentos, porque no dia 24 e 31, os dois últimos domingos desse mês de dezembro, nós teremos culto apenas às 10 horas da manhã, tá certo? Você pode vir sim cultuar e celebrar Jesus, mas apenas às 10 da manhã, tá bom? À noite você está livre para festejar e celebrar com a sua família em casa. E nas terças-feiras, na última terça do mês do ano e na primeira terça-feira do ano, no dia 2, no ano de 2024, nós não teremos a Noite da Esperança, nós voltaremos apenas na segunda semana do mês de janeiro. Amém, queridos? Se você perdeu alguma informação, depois nos procure a secretaria, nós teremos o prazer de te reforçar isso. É isso, queridos, encerramos os avisos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos continuar celebrando a Jesus, mas agora com
as nossas ofertas, nossos dízimos. Talvez você veio preparado, ou você entenda neste exato momento que você pode contribuir com aquilo que Deus te deu através dos seus recursos. Você pode louvar e adorar a Deus através dos seus recursos financeiros. Fique à vontade entre nós. Você que nos visita, não se constranja. Nós entendemos que tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, inclusive nossas finanças, não é? Nós acreditamos que precisamos deixar ou entregar tudo a Deus em forma de adoração. Nosso tempo, nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossos recursos, tudo que temos é do Senhor, é para a glória dele. Vamos orar? Senhor, nós estamos alegres porque é tempo de restauração e o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Nesse ano que passou, praticamente estamos encerrando, nós já podemos olhar para trás e ver o quanto o Senhor já fez em nossas vidas, Senhor, em nossas famílias. Nós somos-te gratos, ó Deus, e queremos te louvar e te exaltar por tudo, Senhor. E nesse momento também com os nossos recursos financeiros, porque não entender também que o Senhor tem restaurado a nossa vida financeira, Senhor, e quem sabe nessa noite o Senhor tem restauração financeira na vida de famílias aqui, Senhor. Quem sabe é uma virada de chave no entendimento da Tua palavra, Senhor, para este milagre. Senhor, faz a Tua vontade, mas queremos te exaltar e te glorificar, porque Tu és o dono de tudo, e tudo é para a Tua glória, em o nome de Jesus, amém? Vamos celebrar Jesus.
Nós cremos num Deus todo-poderoso. Nós cremos num Deus que é maravilhoso e que tudo pode fazer em nossas vidas. Ele é exaltado aqui neste lugar, Ele é adorado aqui neste lugar. Que você junto conosco se entregue, se derrame aos pés de Cristo, se derrame no altar do Senhor, dê a sua adoração a Ele, conte para Ele o que te aflige, conte para Ele o que está no seu coração. Ele ouve o clamor dos nossos lábios, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o que nós pedimos. Nas aflições Ele nos acalma, nas alegrias Ele está do nosso lado, na tristeza Ele enxuga as nossas lágrimas. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de alegria, o Deus da tristeza, o Deus de qualquer momento, o Deus de qualquer hora, o Deus da manhã, o Deus da noite, o Deus do nosso dia, o Deus da nossa noite enquanto estamos dormindo. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não nos abandona em nenhum momento. Que Ele seja adorado neste lugar, que Ele seja glorificado. Somente a Ele a honra, somente a Ele a glória, somente a Ele a adoração. Que flua um aroma agradável aos nossos lábios, aos ouvidos do nosso Pai, aos ouvidos do nosso Deus. Tu és adorado, Jesus. Santo Tu és, Pai. Santo Tu és, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Tu és adorado, Jesus. Tu és exaltado, Deus. Glórias e honras a ti, Jesus. Aleluia. Seja exaltado, Deus. Aleluia. Senhor, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, seja exaltado a Ti, Jesus, para todos sempre. Amém. A graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, que preparou esse ambiente para sermos ainda mais edificados pela presença do Senhor. Amém, queridos? Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Neemias. Nós estamos findando essa série de mensagens que já iniciamos algumas semanas atrás, tempo de restauração, e hoje nós iremos meditar no capítulo 5 do livro de Neemias. Você que trouxe, abra por favor a sua Bíblia. Caso não trouxe, não tem aí, né? Você pode acompanhar pelo telão. Queridos, se tem uma coisa que eu e você nós temos a plena certeza, que onde há pessoas, ali haverá um grande potencial para que tenha problemas, sim ou não? É um grande potencial de acontecer algumas coisas, desconforto, alguns problemas, conflitos, mas eu quero pensar com você sobre Neemias. Nós estamos há dias meditando, olhando a história deste homem, mas uma coisa que me saltou no meu coração, que este homem, ele nasceu para resolver problemas. Ele nasceu para isso. E eu gostaria, sinceramente, irmãos meus, pensar com vocês sobre este tema, inclusive, não é? Atitudes de quem nasceu para resolver problemas. A atitude de um homem que nasceu para resolver coisas que muitos evitam, coisas que talvez alguns olham, misericórdia, quero passar longe, não é comigo. Podemos olhar na vida de Neemias, sinceramente, ele estava muito bem estabilizado, ainda que fosse na Babilônia, porque ele tinha um ofício de confiança, ele era copeiro do rei Nabucodonosor, ele tinha de fato uma posição em que ele poderia ficar lá até o fim dos seus dias, estava confortado. No entanto, a partir do momento que ele se importou, se interessou em saber como que estava Jerusalém, que estava já um período de quase 70 anos abandonado, ao ficar sabendo que tratava-se de uma ruína, em que as muralhas estavam destruídas, a cidade toda perdida,
e apenas algumas pessoas morando lá, ele debruçou seu coração, clamando a Deus, ele orou, buscou ao Senhor e se dispôs a fazer alguma coisa. Ele entendeu, esse problema é meu também. Ele confessou o pecado, não do povo somente, mas ele se incluiu ao pedir perdão a Deus. Então significa que ele também se colocou na mesma condição. Eu também faço parte de todo esse problema que causou, mas agora eu quero me dispor para resolver. Se existe uma solução, eu quero me dispor a fazer alguma coisa. Irmãos, aqueles que entendem um propósito de Deus, que se posicionam e dizem: eu nasci para resolver problemas, para fazer diferença. Outros se contentam e acabam assumindo uma posição muito delicada. Não é aquele que entendeu, que nasceu para resolver, mas ele simplesmente se posiciona ao contrário disso. Ele se posiciona entendendo que ele nasceu para causar problemas. E eu pergunto para você sinceramente, você nasceu para quê? Para resolver problemas ou para causar? Não precisa responder para mim, mas está aí uma boa pergunta, que imediatamente eu fiz uma autoanálise e fiquei a pensar: será que eu estou sendo dedicado, estou sendo intencional na minha vida, o meu caminhar tem sido pautado para resolver ou para causar problemas? O que eu tenho dedicado à minha vida? Porque, irmãos meus, nós olhamos, como nós introduzimos, basta ter pessoas que ali há um grande potencial de ter problemas ali. Mas a pergunta é: quem está disposto a resolver? Porque, irmãos, sempre nos traz conhecimento, situações ali, situações lá. Pois bem, são pessoas. Então, podemos entender que isso é uma realidade, mas a questão é quem vai se dispor para fazer alguma coisa a fim de resolver. Toda família, de alguma forma, tem um problema sim, mas quem se dispõe para fazer alguma coisa para resolver? Quem está disposto? E nós iremos ver, irmãos, na história de Neemias, este homem que dedicou-se para uma grande obra que Deus havia colocado no seu coração, para um grande Deus. Agora, no decorrer já dessa construção, ele se depara com um grande problema. Logo no versículo 1, nós iremos identificar o que está acontecendo. Olhe comigo, por favor, irmãos meus, no capítulo 5 de Neemias. Já quero destacar para vocês aqui. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Perceba bem, meus queridos, trata-se de um grande clamor por causa de um grande problema. Uma situação delicada. Uma situação que precisava urgentemente resolver. Alguém tem que resolver o que está acontecendo aqui. Enquanto Neemias, com muitas pessoas estavam engajadas para construir, restaurar as muralhas, resistindo às pressões dos inimigos, como vimos semana passada no capítulo 4, que o pastor Valdemar pregou, pressões externas e internas, tantas pressões. Se não bastasse isso, de repente teve que parar a obra para resolver um problema muito sério. Porque, irmãos, a situação aqui é muito delicada. O clamor que chegou a Neemias não era por conta dos inimigos, não era por conta da Babilônia, não era por conta da pressão dos inimigos. Não, irmãos, a coisa mais delicada aqui, repare bem, irmãos meus, contra os judeus, seus irmãos. Os próprios irmãos estavam se aproveitando de algumas ocasiões, de algumas situações. Eles estavam causando um problema delicado aqui. Situações. E sabe, irmãos meus, temos que compreender uma coisa. O problema, qual é a raiz do problema, na verdade? Sabe qual é a raiz? É o egoísmo.
é quem pensa em si mesmo, é quem usa de tudo e de todos para fazer a sua própria vontade, usa de tudo, todo recurso possível pensando em si mesmo. E o pior, ele ainda é tão egoísta. O egoísta é aquele que faz de tudo para que os outros também pensem como ele pensa e fazer tudo o que ele quer. Não pensa nos outros, pensa só em si mesmo. Ele não pensa numa perspectiva maior, só pensa em si mesmo. É um quadrado, é um mundo tão pequeno, a sua mentalidade tão pequena, só olha para si mesmo. Irmãos, todavia, se nós agirmos pensando só em nós iremos causar muitos problemas. Seu marido agir pensando em si mesmo vai causar muitos problemas dentro de casa, no seu casamento, vai correr um risco fora de sério. Semelhantemente, a esposa, se agir só pensando em si mesmo, minha querida, você vai causar um problema muito sério no seu casamento. Se um filho agir pensando em si mesmo, sem pensar nos pais, sem pensar o que isso vai gerar, sinceramente vai ser uma atitude muito inconsequente. Se você, como membro de uma igreja, pensar só em si mesmo, em nome do egoísmo, pensar só em si mesmo e fazer coisas agradáveis, você vai causar problemas para a igreja. Se eu pensar só em mim mesmo, irmãos meus, eu vou causar um problema muito sério para a igreja, e eu não nasci para isso, eu não desejo viver isso em nome de Jesus. Eu creio que eu e você, nós nascemos para resolver problemas, não para causar. Você crê nisso? Para resolver, irmãos. Para resolver, não para causar. Mas, muitas vezes, o conflito está em pessoas mais próximas de nós. Por quê? Porque nos atinge. Pessoas de longe nos atingem, ímpio atinge, pelo menos não deveria. Mas pessoas tão próximas de nós, pessoas próximas de nós que professam nossa fé, nos atinge a atitude dessa pessoa? Atinge. Por quê? Nós amamos em Cristo, não queremos permitir que haja um espaço para destruir nossa comunhão. Não quero passar nenhum constrangimento e querer passar de largo, evitar o contato com uma pessoa. Misericórdia. Isso é um egoísmo, pensando só em mim. Eu magoei. Atinge realmente quando trata-se de uma pessoa próxima de nós, além de irmãos na fé, da família. No caso aqui, irmãos, houve um grande clamor do povo e de suas mulheres. Contra quem? Os judeus. Contra os seus próprios irmãos. E nós iremos perceber, irmãos, alguns motivos, o porquê que foi gerado tamanho desconforto, ou quais foram os motivos que eles estavam clamando. Nós podemos olhar, irmãos meus, por exemplo, no versículo 2, havia aqueles que não possuíam terra, mas que precisavam de comida. Você pode olhar no versículo 2, que assim está escrito, porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos, nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Outro motivo também que estava gerando alguns problemas, você pode olhar no versículo 3, que outros tinham terras que haviam até hipotecado suas propriedades a fim de comprar alimentos. Se olhar no versículo 3, exatamente vai dizer isso. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguir trigo e em um meio a esta fome. Havia uma necessidade muito grande, porque eles estavam construindo, mas não tinha tempo de plantar nada lá ainda. Então aqueles que possuíam algum recurso, tiveram que de alguma forma ter que penhorar ou entregar para que pudesse ter recurso ou ter alimento. Outra necessidade que foi gerando tamanho clamor, no versículo 4, porque outro grupo se queixava de que os impostos eram muito altos e de que eram obrigados a fazer empréstimos para pagá-los. Se você olhar lá no versículo 4, exatamente assim está escrito. Houve ainda outros que diziam, pegamos dinheiro emprestado, até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Fizeram empréstimos, e o pior, estava havendo uma exploração por parte dos próprios irmãos, destes judeus ricos. Eles emprestavam dinheiro à base de muitos juros,
E não tinham o que fazer até então, porque ou pegavam emprestado o dinheiro ou perdiam suas terras, porque eles tinham que pagar impostos ainda para a Babilônia. E naquele tempo a lei era o seguinte: os impostos não se revertiam para o próprio povo, benefício do próprio povo, na educação, na saúde, não tinha essa perspectiva, não tinha essa cultura, não tinha essa política, era tudo voltado para o rei. O rei ganhava muito dinheiro à custa dos impostos, era só para o benefício do rei, não era para o povo os impostos. Outro motivo também, irmãos meus, no versículo 5, judeus ricos que exploravam os próprios irmãos, oferecendo-lhes empréstimos e tomando deles suas terras e seus filhos como garantia. Aqui foi o ponto mais delicado, que este povo está com tamanho problema e um tamanho clamor agora que chegou até Neemias para resolver isso. Porque se não bastasse haver tanta necessidade, alguns com fome, eles não confiavam na palavra de emprestar o dinheiro e devolver, além de ter juro e uma garantia também. E a garantia, além de ser bens, casa e terras, era também os filhos. Então os filhos, eles se dividiam entre a fome ou a escravidão. Mas isso quem? Os inimigos? Não, o próprio povo estava explorando. Olha, há uma garantia, nós podemos emprestar, mas qual é a garantia que você vai me pagar? Qual é a garantia? E muitas vezes os próprios filhos eram penhorados, porque senão iam passar fome. Olha que situação delicada, irmãos. Estavam realmente vivendo um ambiente totalmente desagradável. Que tamanho problema é esse? Entre o próprio povo, em que professavam a fé no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Como foi causado tamanho situações dessas, irmãos? Tamanha situação dessa? Senão tudo em nome do egoísmo, pensando em si mesmo, é ganhar acima de tudo, é ter vantagem acima de tudo, é aproveitar da dor do outro para se beneficiar. A sociedade, irmãos, que nós vivemos tem uma mentalidade em que enquanto uns choram, outros aproveitam para vender lenço. Quer se beneficiar à custa do sofrimento alheio. Eu creio que nós, igrejas, não devemos ter um coração assim. Devemos olhar para a palavra e aprender com Cristo, irmãos. Aprender com Ele. Não devemos ser oportunistas e ver a necessidade do outro, não como uma oportunidade para nos enriquecer, ao contrário, que oportunidade para abençoar o meu irmão. Não podemos olhar a necessidade de pessoas, irmãos, que estão sofrendo e tentar se beneficiar à custa do sofrimento, não. Ao contrário, eu posso oferecer os meus ombros para ao menos consolar a sua dor. Não devemos chegar como uma oportunidade de um sofrimento, uma necessidade de alguém e tentar lucrar em cima disso. E outros pensam o seguinte: eu posso dar emprestar, mas o que eu vou ganhar em troca? Quer de alguma forma sempre levar vantagem. E olha essa impressão devolver, o que somos capazes de fazer, meus irmãos? Preferimos ficar em paz e ter ainda algum prejuízo, ou acima de tudo queremos levar vantagem e não importa a nossa paz, não importa o testemunho de Deus que nós servimos em tudo isso. É o caso de uma pessoa que não tolerava de forma alguma sofrer prejuízo. Alguém deveu para ele e disse, prometeu, um dia eu te pago. Esse homem intolerante, em nome do seu egoísmo, entrou na casa dessa família, tirou a televisão e disse, você não pagou, eu levo isso aqui em prol da dívida. Este homem tinha um coração tão movido pelo egoísmo, e tão mal, que ele simplesmente fez isso, tirou a televisão em frente dos filhos, daquela família assistindo, tirou, foi em frente da casa, jogou no chão e quebrou, simplesmente dizer, está pago, pelo menos ninguém aqui tem prejuízo. Olha que coração. Não quer levar prejuízo de forma alguma, não quer sair perdendo por nada. Mas veja, irmãos meus, nós precisamos aprender nessa noite a atitude de quem nasceu para resolver problemas. Neemias foi este homem.
o que ele tem para nos ensinar. Este homem que terminou bem a sua história e terminou bem, um homem leal, íntegro, temente a Deus, que se dispôs a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou aqui para fazer diferença, para resolver em Teu nome, para glorificar o Teu nome. Pois bem, irmãos meus, podemos olhar a atitude de quem nasceu para resolver problemas. Olha a atitude de Neemias no versículo 6. Quando Neemias soube de todo esse acontecimento, veja, irmãos, fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Vocês estão explorando. E assim o que ele fez, ele convocou uma grande assembleia contra eles. Preste atenção, irmãos meus. Essa atitude de como resolver problemas, como resolver, irmãos meus? Primeiramente, meus irmãos, aquilo que realmente nos traz uma indignação, podemos ficar irritados. Neemias ficou irritado, mas eu pergunto, ele pecou aqui? Não, porque a palavra diz, nós podemos até irar, mas não pecar. Irai-vos, não pequeis. Pior de tudo é quando nós perdemos a razão para tentar resolver coisas, irmãos. Você já se viu assim? Eu já, em misericórdia. Eu não quero mais deparar com isso, tem que amadurecer. De tentar resolver um problema e piorar ainda, irmãos. De tentar resolver, mas a reação atrapalhou tudo. Às vezes não era para tanto, mas a forma que você falou, a maneira que você se expressou, a sua forma que você se exaltou, a sua indignação, a sua ira, piorou as coisas. Sim, teve uma situação na escola lá do filho, mas vai resolver isso, aí se altera, se ira e piora as coisas. É uma grande oportunidade para ensinar, para discipular. Ou há uma situação no trabalho, irmãos, que poderia muito bem ser resolvido com diálogo. Mas, irmãos, no calor da emoção, quando a gente fica indignado com aquilo que a gente enxerga, olha, isso é um problema que tem que resolver. Vamos resolver isso. E resolver de que jeito, irmãos? Como que o mundo está resolvendo isso? Misericórdia. Resolve de que forma? Fez o mal, então fazer o mal para você. Feriu a minha face, dá a sua face, que eu vou ferir a sua também. Meus irmãos, nós temos que repreender esse velho homem, que hora e outra tenta também nos levar a sermos impulsionados por um momento que nós estamos indignados. E você percebeu que por um momento desse, irmãos, nós podemos perder a nossa paz, perder a nossa comunhão, e muitos até perderam a vida, por uma simples situação de trânsito, por uma simples divergência. Misericórdia! Irmãos, não é causar problemas não, se há um problema tem que resolver, mas resolver com sabedoria, não resolver com ira. Agora preste atenção, claro, quando chegou no conhecimento de Neemias, ele dedicado tanto na obra, trabalhando, resistindo à afronta dos inimigos, que estavam tentando tirá-lo do foco, e ele de repente para tudo. Eu imagino ele descendo do muro, desce lá, porque até então ele não estava convivendo ali com as pessoas o tempo todo, ele estava focado na sua missão. Aí é um grande clamor que chega até ele e começam a expor tudo que está acontecendo, essa exploração dos próprios irmãos judeus. Ele imagina que ele teve que parar tudo para resolver uma situação que não precisava acontecer, mas vamos resolver. Claro que ele ficou indignado, mas ele não agiu sob essa indignação, porque o verso 7 nos ensina uma coisa tremenda. Preste bastante atenção. Depois de ter pensado bem, olha, irmãos, está aqui uma forma, uma maneira, uma atitude para nós resolvermos os problemas da melhor maneira possível. Pensar muito bem. Momento de indignação, você pode agir só na emoção. Mas pensar muito bem é você se conectar sua mente com as suas emoções. É conectar sua mente com o seu coração. Não é somente agir sem pensar. Sim, você agiu só na emoção. E resolveu? Não.
agora piorou as coisas. Se agir só nas emoções, meus irmãos, misericórdia, as coisas vão piorar. Então está aqui um conselho de sabedoria para mim e para você resolvermos problemas, principalmente aqueles que nos trazem uma indignação, uma ira. O que devemos fazer, irmãos? Depois de pensar muito bem, temos que pensar muito bem. Neemias, ele pensou muito bem a respeito do que ouviu, chegou ao seu conhecimento. Pensar muito bem, irmãos. Se chegar alguma coisa ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, pensa muito bem. Primeiramente, essa fonte procede? Será que isso é verdade? O que estão dizendo é verdade? O que chegou ao meu conhecimento, isso é verdade? Ou será que é uma mentira? Ou é apenas uma versão? Qual é realmente o conhecimento ao todo? Então, irmãos, depois de ter pensado bem, pensar bem significa orar, refletir como eu vou fazer diante disso, como eu vou resolver esse problema, como eu vou aproveitar dessa situação desagradável para torná-la agradável. Como eu posso aproveitar dessa situação tão delicada para reverter em testemunho? Como posso aproveitar dessa situação que tirou a paz, gerou uma discórdia, uma confusão, para que tudo isso venha cooperar para crescimento? Como posso agir para não estragar as coisas como já estão, piorar elas mais? Pensa primeiro, irmãos, pense muito bem. O Senhor nos deu uma capacidade incrível, irmãos, de pensarmos, de sermos inteligentes, pensar, sabe, irmãos, usar a sabedoria de Deus. O sábio é aquele que resolve problemas. Isso é ser sábio, que resolve, que pode usar uma situação desagradável e reverter em lições, de ganhar o coração das pessoas, onde havia até mesmo uma inimizade, por ser um intermediador, se agir com sabedoria do Senhor, irmãos, pode tornar bons amigos ainda, pode trabalhar isso, porque afinal de contas, pergunto, as muralhas, essa restauração das muralhas não criou problemas, ao contrário, apenas revelou os corações das pessoas. Então muitas coisas nós passamos, irmãos meus, será que causou ou revelou? Algumas coisas nós passamos na nossa vida, irmãos, nossas vidas, sinceramente nós temos que olhar o seguinte: será que isso está me revelando? Será que essa pessoa é difícil ou ela revelou ao meu coração que precisa mais da graça do Senhor? Será que esse ambiente realmente é insuportável ou é meu coração que não consegue lidar com a diferença de pessoas que pensam diferente de mim? Será que este lugar realmente não é uma coisa que eu não devo estar? Ou será que é uma ótima oportunidade de fazer a diferença e estar revelando que ali é o meu ministério? Depois de ter pensado bem, irmãos, a respeito disso, o que ele fez? Repreendeu os nobres. Ele repreendeu. Depois de ter pensado muito bem, preste atenção, ele não repreendeu na ira, ou indignado, sob uma ira, e vai lá e repreende. Não, irmãos. Olha, quantas vezes levantei as mãos para o céu e louvando a Deus, Senhor, obrigado por ter me ajudado a não ter agido naquele momento, por não ter agido naquele impulso da emoção. Misericórdia, se tivesse falado aquilo que já veio da minha cabeça para ter falado no momento da indignação, como eu iria voltar atrás? Porque as palavras não têm volta, assim como uma flecha não tem, irmãos, não tem volta. Então, se é uma palavra de repreensão, precisa corrigir, precisa resolver, irmãos meus, mas depois o que? Pensar muito bem, ouvir o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, buscar até mesmo um conselho com pessoas que você sabe que são temente a Deus. Olha, me ajuda, eu estou com um problema, preciso resolver. Eu não quero causar mais do que já está. Eu não quero piorar as coisas e muito menos não quero fugir. Eu quero resolver. Como resolver? De uma maneira que tudo isso venha reverter em testemunho. Como resolver? É pensar, irmãos, primeiro. Fui lembrado de Provérbios 19, versículo 2, que diz: não é bom agir sem pensar. E todo aquele que apressa, erra o caminho. Não é bom agir sem pensar. Primeiramente, se a Bíblia está dizendo, não é bom
porque não é bom. Não é bom agir sem pensar. Então o que é bom? Pensar para depois agir. Exatamente isso que Neemias, este homem que nasceu para resolver os problemas, ele nos ensina, nos mostra como nós devemos agir para resolver. Pensa para agir. Pensa em quê? Pela revelação de Deus, pela direção de Deus, pelo discernimento, queridos, para que assim possa se posicionar. E quando posicionamos, irmãos, com sabedoria, as coisas mudam completamente. Aquilo que até então era sinônimo de perder a paz, olha, agora está em paz, as coisas parecem que até melhoraram, porque é exatamente isso que Neemias fez. Convocou uma assembleia e começou a exortar o povo. Falta-nos tempo para falar sobre isso, mas você pode ler no texto depois que Neemias, ele convocou uma assembleia, exortou publicamente a atitude destes, dizendo como poderia fazer isso entre próprios irmãos, trouxe uma palavra pastoral, trouxe uma exortação em amor, ao ponto que eles entenderam, compreenderam, e naquele mesmo dia, eles restituíram o dinheiro de volta. Eles restituíram. Resolveram as coisas se resolveram de uma forma tremenda. Você pode olhar isso depois, irmãos meus, até no versículo 13, vai dizer isso, que tudo veio a resolver. Mas algumas lições ainda para nós, nosso entendimento, irmãos meus. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Se uma pessoa não consegue se controlar, jamais será capaz de controlar as outras. Por essa necessidade, por um momento ele se sentiu indignado, mas pensou primeiro, se conteve primeiro, eu vou me controlar, preciso me controlar para que eu possa controlar essa situação. Posso controlar os ânimos de outras pessoas também. Porque, irmãos, uma pessoa descontrolada, como ela vai querer controlar uma situação? Se uma mulher está descontrolada, como ela vai trazer equilíbrio dentro de casa? Semelhantemente, o homem, se ele está descontrolado, como ele vai trazer um ambiente de paz, de controle dentro de casa? Não, irmãos. Somente pessoa controlada consegue controlar o ambiente. Controlar o ambiente. Temos que aprender, irmãos meus. Nós não iremos conseguir resolver os nossos dilemas, nossos conflitos, nossos problemas que sejam, se nós não aprendermos, irmãos, a vivermos sob o domínio do Espírito Santo, a termos domínio próprio, autocontrole, termos, irmãos, domínio, ter domínio. Quando você tem domínio primeiro, se acalma, você consegue controlar, baixar a ira até do outro. Agora, uma pessoa descontrolada, lidando com outra descontrolada, misericórdia, que fim vai dar isso, irmãos? Como vai resolver? Você acha que isso vai resolver ou vai piorar as coisas? Vai piorar. Uma pessoa descontrolada, lidando com outra descontrolada, vai piorar as coisas, irmãos. Isso não é profecia, não. Isso é verdade, é uma realidade. Não estamos profetizando isso. Mas é uma coisa que a Bíblia já estava nos ensinando há muito tempo. Conflito entre irmãos é uma grande lição que olhamos na Bíblia. Experiência no nosso dia a dia já está nos ensinando, a escola da vida está nos ensinando, irmãos, que nós precisamos aprender, irmãos, a sermos controlados pelo Espírito de Deus, controlados pelo amor de Deus, controlados pela consciência cativa em Cristo, cativa em Deus. É assim que nós nos controlamos, irmãos, ou somos controlados também pelo Senhor. Quando o Senhor imediatamente, meu Deus. Lembro bem de um rapaz que eu estava discipulando, e ele teve muitos, inclusive crimes, movidos por uma ira, ele ficava cego. Eu estava discipulando esse rapaz, estava internado no Servim, se recuperando, e ele abriu o coração e falou, olha, a partir de hoje eu vou ajudar você a tratar isso. Este rapaz, nós estávamos num momento de futebol, de repente esse rapaz ficou cego com alguém que deu uma afronta com ele, falou alguma coisa. Ele levantou com os punhos assim, ó. Eu estava perto dele e falei assim, meu querido, só falei assim, meu querido, irmãos, glória a Deus,
que este meu querido foi lá no coração dele, o desarmou, que até ele chegar lá já só, se desarmou, só conversou lá, pronto. Depois eu abracei e falei, está vendo? Grande vitória você teve agora. Você teve domínio de uma situação, você se controlou. Você se controlou. Porque, irmãos, pessoa descontrolada pode causar mal ao ambiente. Como vai resolver se está descontrolada? Eu penso assim, Neemias, eu estou estressado deste lugar, puxando os cabelos assim, eu não aguento mais esse povo. Vamos trabalhar, de ficar brincando, de ficar explorando. Ele descontrolado e todo mundo já ali, irmãos, descontrolado, imagina o que ia dar aquele negócio. Mas ele conseguiu, primeiramente, preciso me controlar, estou indignado, estou nervoso, espera um pouquinho, deixa eu pensar um pouco, deixa eu orar. Melhor coisa é assim, irmãos, diante de principalmente situações do dia a dia, seja na sua casa, seja em qualquer lugar, assim, pede para, olha, você pode ter paciência comigo, 5 minutinhos que eu vou ali, eu preciso uma reunião urgente com o Senhor, preciso de uma reunião urgente agora com Deus, preciso falar com o Senhor agora, preciso aquietar esse ânimo aqui, não posso agir assim. Irmãos, temos que ter muita, isso é uma atitude de domínio, quando você olha, eu não estou bem agora, eu estou me protegendo quando eu digo isso, eu não estou bem agora, você pode me esperar pelo menos uns 10 minutos para a gente conversar, talvez uns 15, irmãos, olha, eu não estou bem agora, deixa eu primeiro processar um pouco, conter umas coisas no meu coração que eu preciso orar. Outra coisa nós aprendemos, irmãos meus, enquanto o pessoal do louvor vão chegando aqui, nós podemos aprender, irmãos, a atitude de quem nasceu para resolver problemas, que nós precisamos, irmãos, orar e buscar ao Senhor, e tratar o mais rápido possível. Nós precisamos tratar o mais rápido possível. Neemias não deixou para outro dia, embora esperou o momento certo para se conter, para controlar o ambiente e assim resolver. Mas uma coisa, irmãos, nós não podemos ficar deixando para amanhã, sabe por quê? Essa palavra tocou muito no meu coração, porque todo problema ignorado será enterrado, e se ele é enterrado, sabe o que acontece, irmãos? Vai criar raízes mais profundas e dará frutos amargos. Sabe, irmãos, o que leva mais as pessoas a viverem estressadas, ansiosas e muitas vezes aborrecidas, sem motivos, que elas não identificam hoje o que aconteceu, mas estão aborrecidas. Por que eu sou aborrecido? Sabe por quê? Qual é a causa muitas vezes disso, irmãos? Problemas que não foram resolvidos. Vive estressado, irmãos, para dormir pesa, é um peso para dormir. Tudo interfere em nossa saúde emocional, interfere em nossa vida com Deus, interfere na nossa comunhão. O que mais consome a nossa vigor, nossa energia, nossa saúde, irmãos, são situações que não foram resolvidas. E vamos deixar que o tempo vai resolver. Não, irmão, só piora. Isso vai te consumindo, vai paralisando a sua vida, o seu vigor. Então, uma coisa é séria, irmãos. Quando nós ignoramos, todo problema ignorado, ele é enterrado. Vai criando uma raiz de amargura, vai criando um ressentimento. E logo vai criar raízes profundas, tão profundas, que é capaz de tornar uma pessoa amarga. Por que eu estou ficando tão amargo hoje, tão intolerante, que eu não suporto pessoas, não suporto mais lidar com certas pessoas mais na minha vida? Por quê? Um problema que não foi resolvido. E às vezes a gente quer ficar evitando, ver o parente, ver o irmão, ver tal fulano, a gente quer evitar com coisa que eu estou resolvendo isso. Em nome de Jesus, entenda, se você hoje está a sua vida em Deus, você tem que assumir este propósito na sua vida, que você foi gerado em Cristo para resolver problemas, para resolver, não para gerar, também não para fugir deles, para resolver. Amém, queridos? Outra coisa que aprendemos, irmãos, aqui eu quero concluir. A atitude de quem nasceu para resolver problemas, irmãos, ele vê em cada problema uma oportunidade para o Senhor trabalhar. Quem realmente é desafiado a resolver conflitos, resolver diversidades que sejam, irmãos, ele enxerga em cada uma desses problemas, enxerga uma oportunidade para quê? Para o Senhor trabalhar.
para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. É claro, irmãos, que na hora da atenção, na hora das nossas reações são expostas ou reveladas, a gente esquece disso. A gente esquece o que não deveríamos esquecer. E o que nós não deveríamos esquecer em momentos de tensões, em momentos de problemas que surgem, nós não deveríamos esquecer em uma coisa: onde o nome do Senhor será glorificado nisso. Onde o nome do Senhor será glorificado. Onde Deus será glorificado nisso. Se antes pensarmos nisso, irmãos meus, nós teremos muito mais atitudes as quais Deus espera de nós, para que assim venhamos glorificar o nome dEle em todo lugar, em tempo de paz e também em tempo de guerra. Que o Senhor nos dê graça, meus irmãos, porque nós somos sim humanos, mas nós não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda e nos ajudará em todo o tempo, para que possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, queridos. Glória a Deus. Eu quero nessa noite desafiar você que entendeu, Senhor, a partir de hoje, eu quero girar uma chave na minha vida. Eu quero romper com pontes no meu passado, iniciar uma nova jornada na minha vida de fé. Eu quero a partir de hoje, em nome de Jesus, resolver. Eu quero resolver, não quero causar. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu quero ser bênção. Eu quero cooperar para a unidade. Eu quero cooperar para uma harmonia de um lar. Eu quero cooperar para que a minha casa seja um pedacinho do céu. Quanto a mim, eu quero cooperar. Quanto a mim, eu quero ser um agente de transformação. Quanto a mim, eu quero cooperar, eu quero ajudar a resolver problemas. Vamos resolver. Vamos sentar e vamos resolver. Que tal você, o casal, exercer isso hoje? Vamos sentar e vamos resolver em oração o que nós não estamos conseguindo nos acertar. Vamos orar um pelo outro. Essa dificuldade que eu tenho, você ora por mim. Essa dificuldade que você tem, eu sei que em vez de ficar te punindo ou te afrontando, te ofendendo, permita-me orar por você. Eu quero ajudar a resolver isso. Eu quero ajudar a resolver isso. Eu quero ajudar a resolver os conflitos dos meus filhos. Eu quero aprender a lidar e resolver com os conflitos entre os irmãos. Precisamos, queridos, em nome de Jesus, aprender com quem nasceu para resolver problemas. E eu creio que hoje nós temos em Cristo a graça dele. Temos em Cristo essa graça que nos ajuda a resolvermos divergências, situações, as quais vão se reverter em testemunhos, em crescimento, em maturidade, em louvor ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Quero encorajar você que nessa noite deseja: Senhor, é comigo. Eu preciso resolver isso na minha vida. Eu preciso ser uma pessoa resolvida. Eu tenho que me resolver em Deus. Eu não posso ficar procrastinando mais essa situação. Sai ano, entra ano e a mesma coisa, paralisado. Tem que resolver. Tem que resolver esse pecado. Tem que resolver essa mentira. Tem que resolver essa lacuna. Tem que resolver essa discórdia. Tem que resolver essa inimizade. Tem que resolver sua vida com Deus. Tem que resolver e fazer diferença em nome de Jesus, queridos. O Senhor está te chamando. Eu falo nessa noite, irmãos, pela misericórdia do Senhor, mas em plena convicção do Espírito Santo, queridos. Em nome de Jesus, pregamos nessa noite em plena convicção do Espírito Santo. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar, que nessa noite deseja: Senhor, é comigo. Em nome de Jesus. Enquanto nossos irmãos intercessores vão estar vindo aqui também, vamos ajudar a orar. Porque, irmãos, onde nós podemos recomeçar nossa história ou resolver em oração, é na presença do Senhor. É na presença do Senhor, queridos. Eu quero chamar tanto você que está na campanha, ou findando a sua campanha de oração, que você pode estar vindo aqui também. À frente nós vamos orar junto com você.
E também você que nessa noite deseja dar uma resposta à luz dessa palavra. Eu não sei quem será o segundo, porque eu já sou o primeiro. Essa palavra me encontrou primeiro antes de encontrar o seu coração. Encontrou o meu coração. Eu disse: Deus é comigo, Senhor. Se isso é possível, Senhor, me torna assim, Pai. Viver para a glória do Teu nome. Resolver problemas de vez causar. Resolver com sabedoria. Resolver com discernimento. Resolver coisas difíceis com graça, com temor do Senhor, para que o nome do Senhor acima de tudo seja glorificado em nome de Jesus. Sai do seu lugar neste momento, enquanto nós orarmos aqui, enquanto louvarmos ao Senhor, queridos. Nós queremos orar ao Senhor e te ajudar em oração em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio. Recaio em Tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo
Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa fraqueza diante de situações muitas vezes, Senhor Deus, descontroláveis, que nós perdemos o controle, talvez por uma omissão, uma negligência da nossa parte, Senhor. Nós rogamos, ó Pai, a Tua ação, a Tua intervenção, a Tua ajuda, o Teu socorro sobre nós. Nós não queremos ser omissos, negligentes, quanto àquilo, Senhor Deus amado, que é a nossa volta e na nossa realidade, Senhor, nós não vemos saída. E por vezes, Senhor Deus amado, nos encontramos recuados, acuados, ó Deus, inofensivos, sem saber o que fazer. Mas nós entendemos nessa noite que nascemos para resolver problemas, nascemos para ser a solução e não a causa, Senhor. Há propósito para tudo debaixo dos céus, e se o Senhor permitiu, ainda que seja por consequência de um pecado, de um erro, há propósito, e nós te pedimos, Pai, nos ajuda meu irmão, minha irmã, que a coloca diante de Ti agora, ó Deus amado, uma causa na família, que pede o Teu socorro dentro de casa. Senhor, me ajuda, Senhor, com esta pessoa. Pai, eu não tenho controle, eu não sei o que fazer, eu perdi já, ó Deus amado, a direção. Senhor, clamamos por socorro. Entra, Pai, com graça, com misericórdia, com providência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê direção, sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão. Pai, que tenhamos clareza, assim como a Tua palavra veio hoje, como um norte, orientando, dirigindo nossa mente e nosso coração. Pai, que tenhamos clareza ao que fazer nessa situação, em nome de Jesus. Não nos deixes confundidos, Pai. Nos dê coragem, Senhor, para romper com a apatia, com a omissão. Nos dê coragem, Senhor, para romper com o medo, com a vergonha, Senhor, com a preguiça, porque muitas vezes estamos presos na preguiça de nos levantar e dizer para nós mesmos: não vamos mais agir assim. Senhor, dá-nos graça e força. Eu me coloco aqui também junto com o pastor, Senhor, nessa busca, como homem, como marido, como pai, como líder. Senhor, dá-nos sabedoria, para que possamos nos levantar como Neemias se levantou, na dependência do Senhor, reconhecendo, Senhor, as suas fraquezas, suas limitações, mas dependendo de Ti, e reconhecendo que a solução vem de Ti, a graça vem de Ti, a resposta vem de Ti, o cuidado vem de Ti, os recursos vêm de Ti. Senhor, traz-nos essa dependência, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor em forma de gratidão, de reconhecimento. Que o Senhor nos ajude a resolver problemas. Obrigado, pastor, por essa palavra vinda do trono de Deus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra com alegria? Vamos voltar para os nossos lares. Quem sabe ainda hoje Deus nos deu oportunidades de resolver problemas, para a glória dEle, em nome de Jesus, amém? Recebam a bênção, queridos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso Pai, Deus amado, a comunhão maravilhosa, gostosa, alegre do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua semana, sobre a sua família, sobre o seu problema, que você precisa resolver e ser uma solução na direção do Espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe e volte em paz.